O artigo intitulado A Crise Climática e as Dinâmicas Globais de Desinformação, ele faz parte de um grande projeto que busca estudar a relação entre mudanças climáticas e desinformação. Então, nesse estudo especificamente, a gente partiu do ponto de que há hoje um amplo reconhecimento por parte da comunidade científica internacional quanto à influência das atividades humanas sobre as mudanças climáticas. E isso faz com que o assunto ganhe projeção midiática, se tornando uma pauta urgente e cercada por controvérsias. Nesse contexto, os esforços globais para intervir e mitigar os impactos das mudanças climáticas, eles têm sido sistematicamente comprometidos pela disseminação de desinformação. Então, o objetivo deste estudo é exatamente analisar as maneiras pelas quais a desinformação sobre mudanças climáticas, um problema de dimensão global, atravessa diferentes contextos, observando se há uma adaptação a particularidades locais, sem perder aquele vínculo com fluxos transnacionais mais amplos. Então, para a construção do nosso corpus, utilizamos a ferramenta online BuzzSumo, que possibilita identificar, a partir de métricas quantitativas, conteúdos que alcançaram mais engajamento em diferentes redes sociais. Aqui, no caso, a gente utiliza mais especificamente Facebook e Twitter. Com essa ferramenta, utilizamos o termo descritor mudanças climáticas em português, inglês e espanhol, a fim de gerar 3 amostras distintas, cada uma delas composta por 100 links, publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023. Esse ano foi escolhido por ser o ano mais quente desde o início da série histórica até o momento da coleta de dados. Em uma segunda etapa metodológica, realizamos um novo recorte, identificando os materiais desinformativos a partir de checagem mesmo das informações identificadas. É importante ressaltar que a ferramenta coleta apenas conteúdos públicos em redes sociais. Isso significa dizer que a disseminação de desinformação ela pode ser ainda maior em espaços privados, como grupos fechados no Facebook ou em aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram. Por fim, em uma terceira etapa metodológica, nós realizamos a codificação do material explorando 3 categorias quantitativas: emissores, vozes e fontes acionadas nos conteúdos desinformativos e tipologias da desinformação. Além disso, a gente olhou também para uma categoria de ordem mais qualitativa, em que a gente observou os enquadramentos e linhas de argumentação explorados ali naquelas narrativas desinformativas. Um primeiro olhar permitiu que a gente percebesse que, em inglês, os conteúdos estão mais concentrados nos Estados Unidos, em espanhol na Espanha e em português no Brasil. Os emissores, em inglês, são principalmente a mídia alternativa. Em espanhol, a gente tem ali o mesmo número de emissores de mídia alternativa e de mídia tradicional. Já em português, a gente tem também a mídia alternativa se destacando como principal emissor de desinformação. Com relação às fontes e vozes acionadas, em inglês, a gente percebeu que a principal fonte são os profissionais da ciência. Em espanhol, a gente tem ali um empate entre jornalistas, profissionais da ciência e publicações e estudos científicos. Já em português, a mídia tradicional aparece como a principal fonte acionada para validar os discursos desinformativos. No que diz respeito às tipologias da desinformação, em inglês a gente vê principalmente materiais que contribuem com a manufatura da incerteza ou com a formação de controvérsias. Em espanhol a gente tem um empate aqui entre 2 tipologias, uma delas que traz o reforço de vieses de crenças ou potencialização de teorias da conspiração, e uma outra que fala de simulação de textos jornalísticos ou de divulgação científica. Em português, assim como em inglês, a gente tem a predominância da contribuição com a manufatura da incerteza ou para a formação de controvérsias. Quanto à última das categorias, de ordem mais qualitativa, a gente observa uma diversidade maior de estratégias discursivas com relação aos 3 idiomas. Em inglês, a gente nota a presença de difusão de teorias da conspiração, afirmando serem as mudanças climáticas uma farsa, uma mentira. Além disso, as mudanças climáticas são tidas como pseudociência nessas narrativas e há também bastante o questionamento com relação ao consenso científico estabelecido sobre mudanças climáticas. Em espanhol, predominam os conteúdos que apelam a recursos como a ideia de uma suposta revelação da verdade oculta por trás das mentiras fabricadas sobre o aquecimento global, negando esse processo de mudanças climáticas. E, frequentemente, isso está associado a teorias conspiratórias também. Há ainda a apropriação de discursos religiosos, misturando informações científicas e fundamentos bíblicos, e a tentativa de deslegitimação da comunidade científica. Em português, por fim, a gente tem ali linhas de argumentação que partem de discursos negacionistas produzidos por alguns profissionais da ciência, que são inclusive renomados no campo. Além disso, tem os discursos apocalípticos ou fatalistas, e afirmações infundadas ou sem fontes. Tem também a questão da instrumentalização política do debate, que é bastante perceptível no material em língua portuguesa. É pertinente afirmar que, embora a desinformação seja um fenômeno que se propaga através de fluxos globais, os contextos socioculturais também influenciam nos modos específicos em que ela se materializa. Trata-se, portanto, de um fenômeno de ordem local, combinando elementos locais, cuja diversidade é perceptível mesmo dentro de um único idioma, com estruturas e estratégias discursivas de alcance global. Desse modo, a partir do recorte analisado, a gente pode afirmar também que a desinformação climática ela mantém estratégias discursivas
comuns em escala global, como a deslegitimação da ciência e o parasitismo de sua autoridade discursiva, mas ela definitivamente não deve ser tratada como algo homogêneo, menos ainda no caso da construção de estratégias de enfrentamento. Todos os dados utilizados neste estudo podem ser acessados na íntegra a partir do link disponibilizado na descrição do vídeo.